E aí pessoal, beleza? Professor Thales aqui da Academia das Pacíficas e vamos resolver mais uma questão do Enem de 2023, questão 119 do caderno amarelo. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, ou seja, a temperatura ambiente. Um motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus. Isso aqui vai ser importantíssimo. E na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, isso aqui ficou bem claro no texto, mas ele reforça agora no enunciado, né? O gás dentro do pneu está sendo resfriado. A temperatura era quente, porque ele estava viajando no asfalto quente, e depois reduziu para a temperatura ambiente. Os valores de pressão em relação à temperatura são representados por qual gráfico? Bom, é uma questão de gases ideais e para isso a gente tem que lembrar da equação dos gases perfeitos, ou a equação de Clapeyron. De acordo com essa equação, a pressão do gás vezes o seu volume é igual ao número de mols constante dos gases ideais e também a sua temperatura absoluta. Bom, como ele deixa claro que o volume não foi alterado e nem o número de mols, com esses dois caras constantes, podemos estabelecer uma relação linear entre a pressão e a temperatura. Ou seja, se a pressão aumentou, é porque a temperatura aumentou. Se a pressão diminui, é porque a temperatura diminui. Simples assim. É uma relação diretamente proporcional entre pressão e temperatura. Nesse caso, como estamos falando de um resfriamento, a temperatura diminuir significa também uma redução na pressão. E o gráfico tem que ser um gráfico linear por causa dessa relação linear entre as duas grandezas. Então, olhando aqui para as alternativas, claramente o gabarito é a letra E. Ele estava com uma certa pressão, uma temperatura T0, e ao reduzir a temperatura, a pressão também vai reduzindo até um valor final. Simples assim, não tem segredo, uma questão bem simples e direta sobre gases ideais. Você também podia chegar a essa conclusão pensando fisicamente no significado de pressão e temperatura. Temperatura é o grau de agitação médio das partículas, certo? Enquanto a pressão tem a ver com a força dessas partículas quando colidem contra as paredes do recipiente. Então você concorda que reduzir a temperatura é abaixar o grau de agitação médio das partículas, é reduzir a energia cinética média das partículas. E se elas ficam mais lentas, com menos energia, naturalmente elas vão bater com menos força nas paredes do recipiente. Isso, claro, pensando que o volume é o mesmo, o recipiente é o mesmo. Então faz todo sentido você associar uma queda na temperatura com uma queda da pressão, com essa queda na força por unidade de área. Todas as outras alternativas são absurdas, perceba. Na letra A, ele até reduz a pressão, mas depois que você teve uma pressão constante até a nova temperatura. Então não tem motivo de você separar o gráfico, né, numa redução de temperatura e depois na redução de pressão. As duas coisas acontecem simultaneamente. Você vai reduzindo a temperatura e a pressão reduz junto. Então a letra A talvez faria sentido, mas ainda assim não é a resposta. A letra B permanece com a pressão constante, o que não está correto. A C e a D colocam um aumento de pressão, o que seria ainda mais absurdo. Então, de fato, o gabarito letra E. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.